Sejam todos bem-vindos a mais um Encontro Derramar em Casa das terças-feiras. Aqueles que nos vão assistir depois, mais tarde, pelo YouTube, também sejam bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite, nós vamos estar olhando as verdades fundamentais, mais uma vez, mas hoje eu quero migrar para a fé do tipo de Deus, compreendendo realmente a fé do tipo de Deus. Na minha linguagem particular, é a grande fé, ok? Então, Jesus ensinou aos seus discípulos o princípio da fé, os princípios da fé. Nós sabemos disso, é só lermos os evangelhos. Os princípios da fé, portanto, a fé do tipo de Deus, a fé do reino, usando termos como fé como esta, na edição revista e atualizada, ou na edição revista e corrigida diz tanta fé, que Jesus exclama no caso ali do centurião. E na nova versão internacional, tem duas traduções e uma delas diz grande fé e a outra diz também tanta fé. Então Jesus disse-lhes isso, ensinando-os apenas para um motivo, que a fé de Deus não era uma fé qualquer. A fé do tipo de Deus era uma grande fé. Esse ensino deu-lhes poder para destruir as obras do diabo, assim como Jesus fazia. E nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, como é que a primeira igreja agiu nesse sentido, porque andava em grande fé. Mas voltemos algum tempo atrás e voltemos ao tempo de Jesus com os seus discípulos, enquanto ele ensinou essas questões do reino de Deus aqui na terra aos seus discípulos. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhes um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mais adiante, nós vemos que o centurião diz assim: Senhor, não precisas de ir até minha casa, apenas diz uma palavra. E Jesus explica: nunca mesmo em Israel achei fé como esta. Que grande fé eu estou vendo agora. Então, como é que Jesus explicou melhor este tipo de fé aos seus discípulos, ok? Marcos capítulo 11, versículos 21 a 24, temos um texto já muito conhecido, onde Jesus fala para uma figueira. Ele queria comer figos, fala para uma figueira, porque a figueira só apresentava folhas, e essa figueira depois seca até a raiz, porque Jesus falou falou para essa árvore, ok? E os discípulos perceberam isso, e na volta, no retorno do trajeto, em Marcos capítulo 11, versículo 21, um deles diz assim: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A realidade é: Jesus explicou o sentido dessas suas palavras dessa forma. Primeiro ponto: ter autoridade representa um poder delegado por uma força, por algo superior para falar. Assim era Jesus dizendo isso para eles. Então,
vocês precisam de ter uma autoridade no falar. Segundo aspecto, ao falar nessa autoridade, como falou ao centurião e à figueira, Jesus representou e deu exemplo de como é que as coisas naturais podiam ser alteradas. E um terceiro aspecto é que eles, entendendo isso, os resultados das orações das pessoas, assim como eles, passaram a ser muito melhores e superiores, ok? Então, esses eram os sentidos das palavras de Jesus quando ele afirmou: tende fé em Deus. E depois ele disse: a fé vai funcionar pelo que você fala, crendo que está escrito na palavra de Deus. Agora vamos a uma pergunta extremamente importante, que é uma coisa que algumas pessoas me têm perguntado também. Como é que Jesus explicou aos seus discípulos o que realmente era pequena fé ou nenhuma fé? Vamos então a um outro texto bíblico, por exemplo, Marcos capítulo 4, versículos 37 a 41, aonde por uma primeira vez Jesus acalma, está no barco com os seus discípulos, num barquinho, e ele acalma uma tempestade, ok? Então, se você ler, diz claramente assim em Marcos 4, 37, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava à popa desse barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe dizem: mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, ouvindo isso, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diz o texto, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Um outro trecho também, Mateus 14, 29 a 31, diz, eu estou só lendo as palavras salientando as palavras mais importantes desses textos, e em Mateus 14, do 29 em diante, o apóstolo Pedro desce do barco porque ele deseja andar sobre as águas para ir ter com Jesus, porque Jesus tinha subido, tinha aparecido a eles enquanto eles ainda estavam no mar. E o Senhor disse: vem, Pedro, se você quer, então venha. Reparando, porém, na força do vento, o texto diz: Pedro teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e disse-lhe, estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, porque duvidastes? Nestes dois textos, nós podemos ver que o medo dos discípulos os incapacitou de agirem com fé, apenas o medo, a fim de solucionarem a situação em que estavam. Não tinham fé em Deus suficiente para confirmar as suas palavras. Jesus, então, observem o seguinte: Jesus ensina aos seus discípulos que é direito deles esperar que Deus confirme as suas orações se palavras de fé forem feitas, ok? João capítulo 14, versículos 12 a 14, o Senhor Jesus diz claramente: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A palavra grega aí, por pedir, é a palavra grega aiteo. E essa palavra grega significa exigir, reivindicar, determinar.
tudo quanto determinardes em meu nome, é o que Jesus ensinava aos seus discípulos, assim será feito, tá? E o segundo aspecto dessa palavra pedir aí nesse caso era que eles entendessem que eles poderiam fazer as obras que ele, o próprio Senhor Jesus, também as fazia, ok? Então, o que Jesus fazia, Jesus estava passando para eles que todos eles, se fizessem do mesmo modo, também teriam o mesmo resultado. Agora, observação importante, não confundir esse texto de João 14 com João 16, 23, porque ali na oração de João 16, 23, o Senhor Jesus estava dizendo o modo como se deve pedir a Deus Pai as coisas que precisamos, ok? Então, a realidade é que ali em João 16, Deus estava envolvido no processo. Você estava pedindo ao Pai, e assim como nós fazemos as nossas orações, pedindo algo a Deus em nome de Jesus. Em João 14, nós estamos apenas determinando, dando, ordenando uma circunstância que saia da frente, porque não é uma circunstância que vai nos trazer bem-estar. É uma circunstância, portanto, das trevas que pode ou estará nos molestando. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Ok, queridos? Tá? Então, Mateus 28, 18 e 19, eu estou correndo um pouquinho para chegar a um ponto super importante que já já vocês vão entender aonde é que eu quero chegar. Mateus 28, 18 e 19, nós temos a primordial comissão que o Senhor Jesus dá nesse último capítulo a todos os seus discípulos. Ele já tinha ido para a cruz, já tinha falecido, tinha sido ressuscitado ao terceiro dia e tinha aparecido a mais de 500 pessoas em várias ocasiões e também aos seus discípulos. E ele diz claramente em Mateus 28, 18 e 19, toda a autoridade me foi dada a mim nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Muita gente não percebe que essa palavra autoridade aí representa, por outras palavras, eu vos tenho dado o mesmo poder que eu recebi de Deus Pai. Foi dado a mim e eu agora delego a vocês. É o mesmo poder que está disponível a todos vocês. A cabeça, Jesus é o cabeça, ok? Não pode exercer o seu poder, uma vez que ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai, a não ser que ele opere através do seu corpo. E neste momento, a Bíblia nos diz claramente em outros textos que nós somos o seu corpo aqui na terra, a sua igreja. Portanto, nós somos os agentes para esse poder operar através de nós para que os outros possam ser abençoados. Temos também Lucas capítulo 10, versículo 19, um aspecto, um texto muito interessante. A palavra do Senhor diz, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Esta era uma fase onde Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Ele comissionou 70 discípulos e ele diz, novamente usa a palavra, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano algum. Depois, quando ele ressuscitou, nós vemos que ele aparece lá em Marcos 16, 15 a 18, e dá também a comissão primordial, agora o mesmo fato de Mateus 28, registrado por Marcos no capítulo 16, e no versículos 15 em diante, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, mais adiante diz, seguirão aqueles que crerem.
em meu nome, expelirão demônios, falarão em novas línguas, etc, 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 e se impuserem as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Ou seja, o ponto aqui que eu quero salientar é o seguinte: esta ordem foi dada para todo cristão, fazer algo a respeito da autoridade delegada de Jesus para a sua vida e para a minha vida. É dada a todo cristão, não apenas aos líderes da igreja, ok? Jesus tem uma expectativa de que todo cristão possa exercer autoridade sobre demônios. Amém, irmãos? Vou repetir de novo. Jesus tem expectativa que todo cristão exerça autoridade sobre demônios, sobre as trevas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está em você, está em mim. Mesmo que você não sinta que você tem essa autoridade. Ok? Vamos avançar agora para um outro aspecto muito importante, que é, sequencialmente falando, seguindo, então, esse mesmo raciocínio para nós hoje. Estas ordens de Marcos 16, Lucas 10, Mateus 28, são ordens para nós hoje também. Elas não foram ordens dadas apenas para a primeira igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos. Pelas cartas, que são as epístolas que nós temos hoje no Novo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo de Deus nos deu uma compreensão adicional desses mesmos textos bíblicos. E é isso que eu quero explicar para vocês. O primeiro deles está em Efésios capítulo 2, versículo 6, aonde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ok. Então, em cima de Efésios 2:6, nós vamos fazer então uma pergunta direta: aonde é que Cristo realmente está assentado? A resposta está em você complementar e ler Efésios capítulo 1, 21, porque claramente descreve o detalhe onde ele está, à direita de Deus Pai. Mas o que eu quero trazer para benefício de todos aqui esta noite é que a gente possa perceber que Jesus diz que está à direita de Deus Pai nos lugares celestiais. Acima, vejam bem, de quê? De todo principado, potestades, poder, domínio. E depois, mais adiante, se você ler, você vai ver nesse mesmo texto que está escrito assim: e pôs todas as coisas debaixo de seus pés. Ok? Então isso quer dizer o seguinte: nós estamos ali com ele. Pense bem por um momento, tente visualizar essa imagem. Se nós estamos nesse corpo, como um corpo, junto com a cabeça que é Cristo, onde é que está o inimigo? Não está em cima, não, está debaixo. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, se observarmos melhor ainda, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o mesmo apóstolo Paulo, agora falando para outra região, escreve uma carta e, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve: ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui no grego original, esta palavra império, em português, mas no grego original, representa autoridade. Ou seja, ele nos libertou da autoridade das trevas. Isso quer dizer que já não estamos debaixo da autoridade do reino do diabo, mas fomos entregues à autoridade do reino de Deus. Que boa notícia! Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora observe como isso emenda direitinho uma coisa interessante aqui que eu quero ler na carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como leão que ruge procurando alguém para devorar. E o que é que diz a seguir? Resisti-lhe, pois, ok? Resisti-lhe, pois, firmes na fé. O que isso quer dizer, por outras palavras? Resisti-lhe na vossa fé. Então, a sua fé, a partir do momento em que você desenvolve a fé operando em você, você resiste ao diabo em toda e qualquer situação. E você não precisa de ter um chamado especial, uma liderança na igreja, um quíntuplo ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, para você usar a autoridade que Deus lhe deu para resistir ao diabo, ok? O Espírito Santo não nos teria mandado fazer algo contra o diabo se nós não tivéssemos o poder para fazê-lo. Amém? Isso significa que o Senhor quer que a gente compreenda completamente, sem duvidar, que na hora em que a gente arquiva no nosso íntimo a palavra de Deus, nós possuímos o poder que vai estar funcionando contra o mal no momento em que nós falamos, pronunciamos, verbalizamos na autoridade e no nome do Senhor e ordenamos para as forças do mal retrocederem na vida de A, na vida de B e até na sua própria vida. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 7, ok? Nós observamos, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir aqui no original, muita gente não sabe, significa, é uma palavra, eu não lembro agora como é que ela é no grego, mas ela tem uma conotação de sair correndo aterrorizado. Então é dessa forma que cada vez que você usa autoridade, o diabo se afasta de você, aterrorizado. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, ou regiões celestes. Então, há três grandes aspectos aqui. Estes textos e mais os textos que eu vou trazer para vocês a seguir nos ensinam que nós temos que lutar. É como uma luta e ter consciência que temos as armas certas. A nossa luta significa que é um combate da fé. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo significa que a nossa verbalização em oração é como um combate da fé. É o único combate que Deus nos disse que nós teríamos que fazer aqui na vida para seguirmos em frente, cumprindo os seus planos divinos, ok? Do Senhor, do nosso Senhor Jesus. Então, lidar com o diabo e as suas obras não são mais tarefa do mestre, não são mais tarefa de Deus, são mais tarefa nossa. E um terceiro aspecto é que Deus não irá fazer isso por nós. Por quê? Porque ele delegou isso primeiro para Jesus e Jesus nos delegou para nós e nos ordenou para nós fazermos isso. Amém? É um exercício constante, ok? Agora, eu deixo com vocês, nesses últimos minutos, este texto, marque observadamente, marque claramente isso na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22, que diz assim, esse 15, 22, diz que a autoridade de Deus, que Deus deu a Adão sobre a terra lá no início, que a gente lê em Gênesis, foi perdida para o diabo por causa do pecado de Adão. Mas em Cristo Jesus, todos nós, os que cremos, pelo sacrifício de Cristo, somos vivificados. Voltamos a ter novamente essa vida espiritual. E 1 Coríntios 15, 45 diz que Jesus é o último Adão. Então, dois pontos fundamentais. Primeiro, Jesus resgatou a nossa autoridade perdida contra o diabo. Ele resgatou isso de volta para nós.
Segundo, mas você precisa crer nisso, amém? Ok, segundo, agora nós temos a autoridade de expulsar do nosso jardim, entenda o que eu quero dizer, do nosso jardim, o diabo, ou deixar ele roubar o que é nosso e que Cristo já conquistou. Você decide o que você vai fazer. A parte de Deus já foi feita. Resta para o diabo ser amarrado por um anjo durante 1000 anos. É isso que eu leio no livro do Apocalipse. Durante o milênio, o anticristo vai ser derrotado e um anjo, lá está escrito, um anjo pega Satanás e o prende por 1000 anos. É isso que vai acontecer, é só isso que falta acontecer a Satanás e depois a sentença final. Então, meus queridos, Mateus capítulo 18, versículo 18, diz claramente, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Isso quer dizer o quê? Que eu e você temos autoridade para ligar e desligar o que a gente fala contra o mal, que pode afetar a sua vida, a sua família, contra os seus bens e contra toda e qualquer situação que possa estar afetando seus amigos, seu irmão na fé, seus familiares e o próximo, ok? Então, Deus apoiará o que nós impedimos e o que permitimos dentro dos limites da palavra escrita, ok? Então, Deus vai nos apoiar ao que nós determinarmos para o mal se afastar. Tem que estar dentro dos limites do que está escrito na palavra que é para fazer. E agora, por último, eu quero trazer para vocês, nós temos aproximadamente 2 minutos agora, as 2 grandes razões chaves porque o diabo reina, vamos dizer assim, governa em muito cristão. São só 2 razões. A primeira razão é uma ignorância de que o cristão não percebe que já tem uma autoridade delegada por Jesus para afastar o mal que lhe assedua, ok? O mal que, de uma certa forma, o pressiona. E a segunda grande razão é a pessoa desconhecer que há uma falta de exercício dessa autoridade. Talvez você ore muito pela sua vida, mas não ora pelos outros, não ora por doenças, não ora por situações complicadas. Isso é o exercício da fé. Você precisa exercitar isso para que essa autoridade se torne evidente também na sua vida. E aí alguém... Ok, temos mais 1 minuto. Ok. Então, temos como exercer, então, essa autoridade sobre o diabo. Vamos lá, rapidinho. Jesus falava as obras do diabo. Jesus, no deserto, falou a palavra, citou a palavra para o diabo quando tentou. A primeira igreja, lá em Atos dos Apóstolos, falava as obras do diabo e dizia, em nome de Jesus, aquele coxo que estava lá no Templo Formosa, Pedro e João disse, olha para nós, não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus, ser curado. E isso aconteceu. Efésios capítulo 6, 17 e 18 nos informa que as nossas armas são palavra de Deus, ok? Que é a palavra rema, que significa palavra escrita, falada e inspirada. E a oração no Espírito Santo. Efésios 6, 17 e 18. Por último, queridos, nós salientamos que não temos, de forma alguma, a Bíblia não ensina isso, autoridade sobre a vontade das outras pessoas, mas temos autoridade sobre demônios e sobre as trevas, e temos a unção do Espírito Santo. O diabo pode minar e atacar a mente das pessoas com medo e com dúvidas por vacilarem na fé. Nosso tempo está praticamente esgotado, eu quero fazer uma oração final antes de nós orarmos pelos doentes e marquem nas vossas Bíblias 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, aonde mostra claramente as armas do
cristão. Então, irmãos, vamos aprender com sucesso a vencer as trevas que tentam minar a área da nossa mente. Portanto, a área da nossa mente é essencial ela se firmar em fé. A arma da oração da fé derruba qualquer fortaleza. A fé gera respostas à nossa oração. E a manutenção da nossa paz interior vem quando a gente determina para as situações de medo e dúvida se afastarem. João capítulo 15, versículo 7. Você, unicamente você, conhece as áreas que são mais suscetíveis aos ataques do diabo. Usa a sua autoridade na palavra de Deus e obtenha grande vitória. Vamos à oração final. Pai amado, no nome de Jesus, concorde comigo, põe a mão no seu peito. Pai, em nome de Jesus, Pai, todas as pessoas que estão nos assistindo, elas sabem, têm consciência claramente aonde estão as áreas mais vulneráveis na sua vida. No nome de Jesus, Pai, atende a elas, Pai, e que elas sejam vitoriosas e possam andar em grande fé para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, nós te pedimos. Amém, amém, amém. Temos agora alguns minutos, vamos então orar. Oh Jesus, vamos orar pelos pedidos de oração. Oh Senhor, pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Agora, Senhor, o Victor Rebelo dos Reis continua acelerando a cura na regeneração do seu cérebro, naquele líquido racatiniano. Senhor, Pai, no nome de Jesus, na funcionabilidade dos seus pulmões e na respiração e na saturação cardiovascular. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, opera, Senhor, naquele rim direito da Sílvia, que está ali, Senhor, ainda em tratamento no hospital do Moinhos. Pai, em nome de Jesus, a Silvia Brás. Pai, em nome de Jesus, olha o Adir, Senhor, o cunhado do Mário Fernandes. Pai, em nome de Jesus, a Eliana, Senhor, a sua esposa, que esse casal possa perceber que tu estás no controle. Nós amarramos agora e determinamos para esse Covid-19 morrer. Arielle, no fluxo sanguíneo dessa gente. Arielle, seja curada de insônia e depressão, em nome de Jesus. Nicole, receba na autoridade no nome de Jesus. Atenda vários compradores que virão à sua loja até o final desta semana. Zilá Rodrigues, diga para o Rodrigo, põe a mão nessa ferida. Você já aceitou a Cristo e diga, cicatrize ferida, em nome de Jesus. Edson, em nome de Jesus, põe a mão no seu peito e diga, germes, vírus, micróbios ou bactérias do Covid, agora morram no meu organismo. Louvado seja o nome do Senhor. Luiz e Adelita, agradeçam a Deus pela cura. Cida, agradeça a Deus pela cura. Marco Antônio Batista Nascimento, obrigado, Senhor, tu estás trazendo o Covid-19 agora a cessar na vida do Marco Antônio Batista. Obrigado, Senhor, com ações de graça a Darcy Gomes, porque tu operaste na vida dela. Em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém, amém, amém. Vamos ficando por aqui. Que Deus os abençoe. Sejam abençoados. Amo vocês. Até o nosso próximo tempo. Amém e amém.